Jaqueline, professora de Biologia. Nós vamos começar o nosso conteúdo revisionado do segundo bimestre falando sobre o citoplasma e as organelas celulares. Então vamos começar falando sobre o citoesqueleto, né, que é uma rede proteica que vai dar sustentação à célula e que vai permitir a célula manter o seu formato, vai manter também o posicionamento das organelas, além de dar um suporte à rota das proteínas. Esse citoesqueleto ele é composto de microtúbulos, filamentos intermediários e microfilamentos. Segunda organela são os centríolos, né? É uma organela que é não membranosa, ou seja, não é revestida por o interior, né? Por o seu conteúdo por uma membrana. Existem organelas membranosas e não membranosas. As membranosas elas são bem mais complexas. Já as não membranosas, caso dos centríolos e caso dos ribossomos, elas são mais simples e podem estar presentes em seres mais simples também. O centríolo ele é composto, né, por uma proteína que é a proteína tubulina. A função dele está relacionada à formação dos cílios e flagelos e à organização dos microtúbulos do citoesqueleto. Aqui a gente vê o momento da divisão celular em que esses centríolos auxiliam na formação desses filamentos do fuso. Os ribossomos também são não membranosos, são constituídos de proteínas e RNA do tipo ribossômico. A função deles é sintetizar proteínas. A gente tem tanto ribossomos livres no citoplasma, como também aderidos à superfície do retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático, né, nós temos dois tipos, de acordo com a presença ou não dos ribossomos na sua superfície externa. O granuloso ou rugoso apresenta esses ribossomos, vai ter a função de síntese proteica. Já o liso ou não granuloso não apresenta esses ribossomos. Esse já tem funções diversificadas, né? A principal delas seria a síntese de lipídios, mas eles também estão relacionados ao metabolismo de substâncias que sejam prejudiciais ao organismo, além de atuar no armazenamento de substâncias. Então aqui a gente vê os ribossomos do retículo endoplasmático rugoso e aqui o liso sem essas estruturas. Aqui duas fotomicrografias, né? A gente consegue observar bem a presença desses ribossomos no rugoso. Outra organela membranosa é o complexo Golgiense, que vai fazer armazenamento, empacotamento e exportação de substâncias que são produzidas pela célula. Além disso, ele pode formar o acrossomo, que é aquela estrutura que está na cabeça do espermatozoide, que contém enzimas digestivas que auxiliam na perfuração do óvulo e também na síntese de polissacarídeos. O complexo Golgiense ele desprende algumas vesículas que vão constituir os nossos lisossomos, né? Então, como eu falei, os lisossomos são vesículas que se desprendem do complexo Golgiense que vão fazer a digestão intracelular de macromoléculas. Essa digestão intracelular ocorre de três formas: pela heterofagia, né, pela pinocitose ou fagocitose. O material que é digerido é externo. A autofagia, nós temos material digerido que é material do meio celular, né? Então vai ter a destruição de estruturas velhas ou danificadas. E a terceira forma é a apoptose, que é a destruição celular, né? Ou autodestruição, como se fosse uma morte programada que visa a manutenção dos tecidos e órgãos, né? Isso ocorre por instrução bioquímica da própria célula. Os peroxissomos são organelas que derivam do retículo endoplasmático liso e que vão degradar os peróxidos, né? São substâncias tóxicas que são produzidas pelo metabolismo celular e que poderiam colocar em risco a célula se permanecessem na célula. As mitocôndrias funcionam como centro energético. É nelas que ocorre o processo de respiração celular, onde vai haver a liberação da energia
contida nos nutrientes para as atividades dos organismos, né? Então, nessa mitocôndria ocorre uma oxidação desses nutrientes, visando a liberação de energia. Então, aqui a gente consegue ver um esquema e a fotomicrografia dessas mitocôndrias. Os plastos ou plastídeos, eles são exclusivos das células vegetais, né, de plantas, algas. Nós temos dois tipos, plastos que são incolores, que são os leucoplastos, e os plastos coloridos, que são os cromoplastos, né? O mais conhecido nosso é o cloroplasto, que está diretamente relacionado à fotossíntese, já que ele armazena a clorofila, que é o pigmento fotossintético, né? Os cromoplastos, eles estão relacionados à coloração de algas, de flores e frutos. Já os leucoplastos, eles são plastos incolores, estão relacionados ao armazenamento de substâncias nutritivas. Vacúolos são característicos, né, da célula vegetal, mas estão presentes também na célula animal. Lembrando que na célula vegetal ele é uma estrutura bem maior, geralmente está no centro da célula, empurrando o núcleo para a periferia, e que está relacionado principalmente ao equilíbrio osmótico da célula. O núcleo, que é característico das células eucarióticas, né? Então, nessas células nós temos uma membrana, que é a membrana nuclear eucarioteca, que vai delimitar esse núcleo. Ela é constituída por duas membranas. Internamente no núcleo nós temos o nucleoplasma, tem uma solução aquosa, né, gelatinosa, bem semelhante ao do citosol, onde vão estar presentes o material genético e outras estruturas como os nucléolos. O material genético, ele fica geralmente na forma de cromatina, né? Ele vai adquirir a forma de cromossomo quando a célula iniciar o seu processo de divisão celular. Então, durante esse processo, né, da divisão celular, nós vamos ter uma compactação ou condensação da cromatina, formando os cromossomos. E a gente consegue ver, né? E aqui eu botei uma imagem do conjunto de cromossomos da nossa espécie, que é chamado de cariótipo. Então, nós temos 23 pares de cromossomos ao todo, sendo 22 deles de autossomos, que estão envolvidos com as nossas características em geral, e um par de cromossomos, que são os cromossomos sexuais. Aqui no caso nós temos o cariótipo de um homem, né? Porque nós temos um cromossomo X e um cromossomo Y. Nós continuamos a nossa revisão do segundo bimestre no próximo vídeo. Até já!